Bom, pessoal, na questão 3 a gente tem o seguinte. Em um triângulo ABC, o ângulo A mede 79 graus e o ângulo B mede 2π sobre 45 radianos. E pede para a gente determinar, então, qual que é a medida do ângulo C. Bom, pessoal, uma coisa que a gente precisa observar, e olha só, que essa questão é uma questão de múltipla escolha, certo? E as alternativas estão todas em graus. Então, vejam que as medidas dadas em radianos, a gente vai ter que transformar para graus para poder determinar, então, quais delas corresponde a uma dessas... a nossa resposta corresponde a qual dessas alternativas aqui, que estão em graus, ok? Bom, então o que a gente precisa para resolver essa questão? A gente tem algumas informações aí. A gente sabe que a gente quer determinar a medida do ângulo C, que a gente vai ter que determinar em quê? Em graus, certo? A gente sabe que a medida do ângulo A desse meu triângulo ABC mede 79 graus e que a medida do ângulo B mede 2π sobre 45 radianos, certo? Bom, como é que a gente vai transformar essa medida que está em radianos para graus? A gente vai utilizar a relação que a gente aprendeu nessa aula, que a gente reviu nessa aula, que 180 graus é igual a π radianos, ok? Bom, o que mais que a gente vai precisar para resolver esse problema? Bom, a gente precisa dessa relação aqui, pessoal. O que é essa relação aqui, pessoal? É o seguinte, a gente sabe que em todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180. Bom, a gente sabe que um triângulo tem 3 ângulos, certo? E a gente tem uma regrinha aí que a soma das medidas desses 3 ângulos tem que dar sempre 180, sempre dá 180. Bom, se a soma dos ângulos internos desse triângulo dá 180 e eu tenho os ângulos A, B e C, quer dizer que a soma das medidas de A mais B mais C tem que dar 180 graus, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar esse ângulo B aqui em graus, certo? Passar ele de radianos para graus. E depois eu vou utilizar essa formulinha aqui para me determinar quem que é o ângulo C em graus, ok? Então, esse é o raciocínio. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro aí, eu quero encontrar quem que é o correspondente, ou seja, quem que é o correspondente em graus desse ângulo aqui de 2π sobre 45 radianos. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Através dessa correspondência. Então, eu sei que 180 graus corresponde a π radianos, só que eu quero encontrar o correspondente de 2π sobre 45 radianos, que eu vou chamar aí, convenientemente, de B. Tá? Esse B aqui que eu vou encontrar agora, ele vai estar em graus. Okay? Então, vamos lá. Então, lembrando, pessoal, grau embaixo de grau e radiano embaixo de radiano. Como eu quero encontrar algo em graus, tem que vir aqui do lado do grau, certo? Radiano embaixo de radiano. Através dessa correspondência, a gente consegue estabelecer a seguinte proporção, certo? Que B sobre 180 graus é igual a 2π sobre 45 radianos dividido por π radianos, certo? Bom, pessoal, vejam o que a gente vai fazer aqui. A gente vai simplificar essa fração aqui. Vejam que aqui tem um fator π e aqui embaixo também. Então, dá para simplificar ele. π dividido por π dá 1. Mesma coisa com a unidade de medida. Rádio dividido por rádio também dá 1. Então, após a minha simplificação, nos resta o quê? Eu sei que b sobre 180 é a mesma coisa que 2 sobre 45. Ok? Bom, como é que eu resolvo isso daqui, pessoal? A gente sabe que para mim encontrar b, eu tenho que isolar ele. Mas para isolar b, eu tenho que passar o 180 para o outro lado da igualdade. Mas como é que eu passo o 180? Eu passo fazendo a operação inversa. Se ele está dividindo, ele tem que passar multiplicando. Mas multiplicando quem? Multiplicando 2 vezes... multiplicando 2 sobre 45. Mas quando você pega 180 e multiplica por 2 sobre 45, é a mesma coisa que você pegar o 180 e multiplicar por 2 e depois dividir por 45. Então, a gente tem isso, certo? Quando a gente pega o 180, passa para cá multiplicando, corresponde a isso, ok? Bom, pessoal, eu sei que 180, por experiência minha, 180 é múltiplo de 45, ok? Quando eu simplifico 180 por 45, ou seja, quando eu divido 180 por 45, me resta 4, certo? 4 o quê? 4 graus. Se eu quero dividir 180 em 45 vezes, eu tenho 4 graus, certo? Então, fica 2
que multiplica 4 graus. 2 vezes 4 graus dá 8 graus. Então, vejam aí que o meu ângulo B desse meu triângulo aqui, ele é bem pequenininho, bem agudo, certo? Vejam que a gente podia observar isso aqui, porque a gente está considerando aqui, ó, o 2π, que está dividido por um número muito alto, que é o 45. Então, a gente já podia saber que esse ângulo B aqui seria pequeno. Ok? Bom, então a gente descobriu que o ângulo B, na verdade, ele mede 8 graus, certo? A gente tinha ele em radianos, mas a gente precisava dele em graus, porque a gente quer encontrar a resposta em graus. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar essa nossa regrinha aqui, que os ângulos internos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, para poder determinar qual que é a medida do ângulo C em graus. Tá? Então vamos lá, eu sei que A mais B mais C é igual a 180, só que eu sei quem que é o valor de A e quem que é o valor de B agora em graus, certo? A mede 79 e B mede quanto? Mede 8. Pessoal, 79 mais 8, olha lá embaixo. 79 mais 8 dá 87, certo? Eu tenho que pegar esse 87 que está positivo e passar para o outro lado da igualdade, certo? Para esse lado da igualdade aqui. Por quê? Porque eu tenho que isolar C, ok? Então, olha lá. Pegando 87 que está positivo, passando aí para o outro lado, vai ficar 180 menos 87. E 180 menos 87 dá 93. Ou seja, em um triângulo em um triângulo ABC, onde o ângulo A mede 79 e o B mede 8 graus, o C, então, mede 93 graus, que corresponde à alternativa D. Ok? Então, pessoal, nada demais, né? Bem tranquilo. Só que lembrando, pessoal, vejam que essa informação aqui não foi dada, certo? Essa informação aqui vocês têm que saber. Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Certo? Sem essa informação aqui, você não consegue resolver esse problema. E isso é como toda e qualquer bagagem de matemática que a gente tem durante todos esses anos que vocês estudaram na escola. Okay? Tem certas coisas que são bastante cobradas e essa aqui é essencialmente uma delas. Okay? Bom, então vamos aí para a próxima questão, que é a questão 4. Você vai ver que essa questão ela é bem tranquila, certo? Pede o seguinte, a questão 4 fala assim, a medida em radianos de um ângulo que mede 144 graus é. Então, basicamente o que está pedindo é para a gente transformar esse ângulo que está em graus em radianos. Mas isso a gente está cansado de fazer durante toda essa semana, certo? Durante todas essas aulas. Para a gente fazer isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da relação que eu sei que vale sempre, que 180 graus corresponde a π radianos, certo? Esse ângulo em radianos que corresponde a 144, eu vou chamar ele de x, que é justamente o que a gente quer determinar. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai estabelecer a seguinte correspondência. Eu sei que π radianos está para 180 graus, certo? Corresponde a 180 graus, só que eu quero encontrar quem? O correspondente em radianos de 144 graus, que eu estou chamando de x, certo? Então, através dessa correspondência, eu consigo montar a seguinte proporção, certo? Eu sei que que x sobre π radianos é igual a 144 graus dividido por 180 graus, certo? Pessoal, o máximo divisor comum desses dois números aí é o número 36. E vejam aí também que eu já simplifiquei a unidade de medida graus, certo? Então, eu sei que o máximo divisor comum desses dois números é 36. Quando eu pego, então, 144 e divido por 36, dá 4. Mesma forma, quando eu pego 180 e divido por 36, dá 5. Como eu disse para vocês, pessoal, vocês não precisam fazer isso aqui da forma direta. Okay? Vocês podem fazer por parte, começando dividindo por 2, certo? Depois pode dividir por 2 também, depois por 3 e assim por diante, até chegar na forma irredutível. Mas quando a gente faz esse processo aqui, divide tudo pelo máximo divisor comum, a gente já chega na forma irredutível, torna essa fração aqui em sua forma irredutível, certo? E é a mesma fração, ok? Bom, então a gente tem essa igualdade, certo? Essa equação que a gente precisa determinar quem que é x. Mas para isso a gente tem que pegar o π radiano que está dividindo e passar para esse lado aqui multiplicando quem? Multiplicando 4 dividido por 5. Mas quando você pega π e multiplica por 4 dividido por 5, é a mesma coisa que você pegar o π, multiplicar por 4, então fica 4π, e depois dividir por 5. Então fica 4π dividido por 5, o quê? Radianos. A gente carrega aí a unidade de medida, ok?
Bom, então o que, que significa x? Veja que aqui ó, não tem mais nada para se fazer aqui, ok? Então, vejam que está na forma redutiva. Ó, os números, os fatores primos que compõem 4 são os fatores primos 2, certo? E aqui a gente tem π. E nenhum deles a gente vai conseguir simplificar pelo fator primo 5 aqui. Então não tem mais nada para a gente fazer. Então o que, que significa x ser igual a 4π sobre 5 radianos, pessoal? Quer dizer que um ângulo ou um arco que mede 144 graus é o mesmo arco que mede 4π sobre 5 radianos. Dizer que um arco mede 144 graus ou 4π sobre 5 radianos é a mesma coisa, ok? Bom, pessoal, com isso a gente finalizou aí a questão 4. Então, nesse vídeo a gente realizou tanto a questão 3 quanto a questão 4. A gente continua os próximos exercícios nas próximas videoaulas. Fico por aqui. Aquele abraço. Fui.